Meu nome é Vitor Emergito Rosa, eu sou médico assistente da Unidade Clínica de Valvopatias do Instituto do Coração, do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu tenho doutorado pelo INCOR e sou professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Síndrome de Hyde. A Síndrome de Hyde ela foi descrita em 1958 por um médico chamado Edward Hyde. E apesar de ser descrita em 1958, até hoje a gente tem dúvidas sobre a sua patogênese, sobre a sua fisiopatologia, sobre o benefício da intervenção, sobre as causas do aparecimento das angiectasias. Então a gente vai tentar desmistificar algumas coisas da síndrome de Hyde hoje aqui com vocês. Então a primeira coisa é a definição. A síndrome de Hyde é definida quando o paciente tem uma estenose aórtica degenerativa importante associada a sangramento gastrointestinal proveniente de teleangiectasia gastrointestinal. Então o indivíduo tem que ter uma estenose aórtica importante, sangrar e esse sangramento ser de uma teleangiectasia. Essa síndrome ela é descrita em até 1,7% da população com estenose aórtica importante. Entretanto, são raras as publicações sobre o assunto. Então a gente tem pouco dado na literatura. Então até essa prevalência talvez esteja errada. E o fato de ter pouco dado, poucos estudos na literatura, dificultam o compreendimento, a compreensão da fisiopatogênese e dos benefícios na intervenção. Então são várias questões. Uma delas é, por que esse indivíduo com estenose aórtica importante sangra mais? Então a primeira teoria é que esse indivíduo tenha maior chance de sangramento por uma síndrome de von Willebrand adquirida. Como que isso acontece? O sangue ele passa de uma maneira linear, contínua na válvula aórtica. E quando o indivíduo tem uma estenose aórtica importante, existe um turbilhonamento do sangue na válvula aórtica. Esse turbilhonamento geraria um estresse de cisalhamento nos multímeros de von Willebrand. Então eles são todos enroladinhos, os multímeros de von Willebrand, e quando eles têm esse estresse de cisalhamento, eles abrem e expõem alguns receptores que facilitam a clivagem do fator de von Willebrand. Então eles expõem alguns domínios e aí tem uma proteínazinha no sangue, que chama ADAM-TS13. Essa proteína ela tem o trabalho dela facilitado, ela encontra mais fácil os domínios para clivar o fator de von Willebrand. Essa síndrome de von Willebrand adquirida já foi demonstrada em alguns trabalhos com TAV, em que o indivíduo ia lá, coletava o sangue do paciente, daí fazia TAV, depois coletava o sangue de novo e avaliava a funcionalidade dos multímeros de von Willebrand e notava que essa síndrome de von Willebrand adquirida ela era corrigida após a TAV. Eram trabalhos de TAV e não especificamente de síndrome de Hyde, mas mais uma vez, é demonstrado que essa síndrome de von Willebrand adquirida, ela sim pode ser corrigida com a intervenção na estenose aórtica importante. Um outro ponto é, será que é uma grande coincidência aparecer estenose aórtica importante e uma teleangiectasia, uma angiectasia gastrointestinal, ou será que isso tem uma relação causal? Esse é outro ponto de discussão. Então existem trabalhos com ECMO, aquele circuito extracorpóreo que bombeia o sangue, oxigena o sangue. Então em indivíduos com ECMO era realizado colonoscopia antes e depois da ECMO. Eles notaram aparecimento nesses indivíduos em ECMO de várias teleangiectasias e angiectasias gastrointestinais. Então qual a explicação para isso? O sangue na ECMO ele tem uma forma contínua de perfusão, ou seja, ele perde aquele fluxo pulsátil que a gente tem habitualmente e ele tem um fluxo contínuo. Esse fluxo contínuo para a mucosa intestinal ele é um sinal de hipoxemia, é um sinal de falta de sangue. Então a mucosa intestinal lê isso como uma hipoxemia e libera fatores de neoangiogênese formando teleangiectasias e angiectasias. E por que na estenose aórtica também ocorreria isso? Porque a estenose aórtica, se a gente lembrar da fisiopatologia e da propedêutica, a gente palpa o pulso do indivíduo com estenose aórtica, ele tem o pulso parvus et tardus, ou seja, o pulso dele não tem mais aquele pico que tinha antes, é um pico
achatado. Então a teoria é de que no indivíduo com estenose aórtica importante, a mucosa intestinal leria também esse pulso parvus et tardus como um fluxo contínuo de sangue, não mais um fluxo pulsátil. Então isso levaria a hipóxia e surgiria telangiectasias gastrointestinais por causa da estenose aórtica importante. Essa é uma teoria bem discutível, porque a estenose aórtica é uma doença degenerativa do idoso. Então, acima de 65 anos, 3 a 5% dos indivíduos vão ter estenose aórtica importante. Assim como a presença de telangiectasias. Elas também são muito frequentes e prevalentes no idoso. Então, aí vem a grande pergunta. Realmente tem um nexo causal? Ou será que é uma grande coincidência? Será que é uma grande coincidência o indivíduo com estenose aórtica importante ter também telangiectasias? É uma das grandes dúvidas da fisiopatogênese. Assim como a síndrome de von Willebrand adquirida. Porque o indivíduo idoso tem mais fatores que também podem levar a uma síndrome de von Willebrand adquirida. Ele tem mais diabetes, insuficiência renal crônica, hipotiroidismo, doenças imunológicas. Ou seja, será que realmente a síndrome de von Willebrand adquirida é pelo estresse de cisalhamento, como aquele trabalho de TAV afirmou, eu disse para vocês, ou será que também uma doença degenerativa do idoso? Então essa é uma grande discussão sobre a fisiopatogênese. Eu não sei se está tudo ligado a uma estenose aórtica importante ou uma grande coincidência do indivíduo idoso que tem várias doenças degenerativas. E agora, para falar um pouquinho sobre a intervenção nesse paciente, indicar a intervenção, eu vou falar um pouquinho de um trabalho que nosso grupo publicou no Arquivos Brasileiros de Cardiologia em 2021. Então é um trabalho, uma série de casos de pacientes com síndrome de Hyde, mostrando o que foi feito com esses pacientes, um estudo observacional. Então, interessante que a maioria desses pacientes, eles foram avaliados por nós numa época pré-TAV, então uma parte deles foi submetida à intervenção e a outra parte foi submetida ao tratamento clínico medicamentoso, ou seja, 29% foi submetido ao tratamento clínico, era pré-TAV, e 62%, que é 15 pacientes, a cirurgia, e 8,3% a TAV, 2% para a TAV. E a primeira coisa interessante é, desses pacientes que foram submetidos à intervenção, 15 deles foram submetidos por dispneia, que é a indicação clássica de intervir num paciente com estenose aórtica importante. Entretanto, 2 pacientes foram indicados em intervenção por sangramento com necessidade de transfusão. Veja que interessante, o indivíduo ele tem uma estenose aórtica importante, ele chega por um sangramento, ele tem que receber transfusão, ou seja, um sangramento grave, e eu indico a intervenção pelo sangramento, não pela sintomatologia. Em outras palavras, eu estou indicando a intervenção pela síndrome de Hyde. Não estou indicando pelas indicações habituais que nós temos nas diretrizes. E o que é mais interessante ainda, se a gente for parar para pensar, nenhuma diretriz, nem a brasileira, nem a americana, nem a europeia, sequer cita a síndrome de Hyde como indicação de intervenção. Isso é uma primeira coisa que é muito interessante. Será que eu intervi nesse indivíduo? Reduz o risco de sangramento? Será que eu intervi nesse indivíduo? Reduz o risco dele ter mais telangiectasias? São as dúvidas que a gente tem. E quando a gente olha de uma maneira geral, metade dos pacientes, 12 pacientes, apresentou sangramento gastrointestinal com necessidade de transfusão. Então, por outro lado, apesar de não haver uma indicação clara de intervir pelo sangramento, a estenose aórtica importante, o indivíduo com estenose aórtica importante tem do ponto de vista hemodinâmico, menor chance de se adaptar a um sangramento grave. Em outras palavras, se o indivíduo sem estenose aórtica tem um sangramento, ele consegue, através de melhorar a contratilidade, melhorando o débito cardíaco, se adaptar a essa hemoglobina baixa. Agora, o indivíduo com estenose aórtica importante, ele tem uma pós-carga fixa, ele tem um orifício que não se abre mais, ele tem dificuldade em melhorar o débito cardíaco com contratilidade. Então, esse indivíduo com estenose aórtica importante, quando ele sangra, ele vai pior do que aquele indivíduo sem estenose aórtica importante. Então, do ponto de vista fisiopatológico, não estaria errado eu indicar a intervenção para diminuir o risco de sangramento, apesar de a gente não ter dados contundentes que me deixem afirmar isso, e colocar isso numa diretriz. E olha que interessante também, nosso estudo é um estudo muito pequeno para fazer afirmações desse tipo. Mas uma coisa interessante é que depois da intervenção, a gente ainda teve sangramento gastrointestinal nos 2 grupos, o grupo que foi submetido à intervenção e no grupo clínico, e não teve diferença entre os grupos. Mais uma vez, é muito pretensão nossa querer fazer uma afirmação contundente de que a intervenção não reduz sangramento.
Mas é interessante mostrar que nessa série de casos, né, apesar de pequena, a intervenção, indivíduos que foram submetidos à intervenção ainda sangraram depois, né? Ou seja, eu não consegui corrigir totalmente, reduzir totalmente o risco desse paciente sangrar, apesar de que, corrigindo a valvopatia, ele vai responder melhor ao sangramento, ele vai ter um perfil hemodinâmico que vai conseguir suportar melhor o sangramento. Então, alguns pontos que eu queria deixar para vocês sobre a síndrome de Hyde é que é uma doença grave e possivelmente fatal. Mais uma vez, um indivíduo com uma estenose aórtica importante vai ter uma capacidade hemodinâmica de se adaptar a um sangramento muito menor que o indivíduo que não tem estenose aórtica importante. Então, independente se ele vai reduzir sangramento ou não, eu corrigir a válvula, se ele tiver novos sangramentos, ele vai conseguir responder melhor do ponto de vista hemodinâmico. Outra coisa que é interessante, que já é demonstrada, apesar de com poucos dados na literatura, mas existem esses dados, que a intervenção reduz a síndrome de von Willebrand adquirido. O que a gente não sabe é se isso isoladamente é o suficiente para reduzir o sangramento na síndrome de Hyde. E as dúvidas que ainda ficam e que mostram a necessidade de publicação sobre o tema. Mesmo publicações pequenas como a nossa, mas quanto mais a gente publicar, mais nós vamos entender a patogênese, se tudo tem relação ou não, se a angiectasia ela é proveniente da estenose aórtica ou uma coincidência, síndrome de von Willebrand é proveniente da estenose aórtica ou é uma coincidência, se nós devemos ou não indicar a intervenção no indivíduo que tem apenas a síndrome de Hyde, tá? Se a intervenção realmente ela vai reduzir sangramento e se a intervenção reduz a angiodisplasia, porque se a angiodisplasia ela é decorrente da estenose aórtica, em teoria ela deveria reduzir depois da intervenção. Apenas por curiosidade, no nosso trabalho, 2 indivíduos fizeram colonoscopia após a intervenção e as angiodisplasias se mantiveram, inclusive um indivíduo teve novas angiodisplasias. Ou seja, talvez não tenha relação, mas é muito difícil a gente enfatizar, né, e corroborar essas informações com poucos dados da literatura que a gente tem. Muito obrigado.